Solicito que o senhor primeiro secretário faça a chamada regimental para verificação de quórum. Câmara Municipal de Guaiçara, quarta sessão extraordinária. Vereadores: Adriano Maitã, Ayrton Vaz, presente. Carlino Pita Júnior, Bruno Floriano de Oliveira, Gráucia Maria da Cunha Gomes, Juraci da Cruz, Marcos Palhares Figueiredo, Marcos Renan Afonso Costa, Cleber Clousado Pereira. 9 presentes. Havendo o número regimental legal, solicito que todos se coloquem de pé. Em nome de Deus, declaro iniciada a presente sessão extraordinária, desejando a todos uma boa tarde. Podemos nos sentar, agradecendo a presença das senhoras, dos senhores vereadores, munícipes presentes, preguinhos da mesa do clube, nossos colegas da segurança, e conforme explanado na sessão de ontem, a presente sessão extraordinária foi convocada para a análise de alguns projetos em trâmite nesta casa. E nos termos, tem alguns projetos que não constam ainda para os pareceres das comissões, tendo em vista que nos termos do artigo 114, parágrafo 3º do regimento interno, o prazo para a exaração dos pareceres é de 15 dias. Eu consulto o plenário sobre a necessidade de suspensão da sessão pelo prazo de até 15 minutos para que as comissões, se assim o desejar, deem os pareceres, ou passamos direto à discussão dos referidos projetos. Senhor presidente, como presidente da Comissão de Legislação, na minha opinião, eu opino pela suspensão e análise dos pareceres. Mas então nós vamos acatar a sugestão do vereador Marcos Renan, e se porventura algum parecer não vier algum projeto não vier com o parecer, seja ele qual for, eu colocarei em discussão e votação, uma vez que o prazo já está exaurido. Mais alguma objeção, alguma posição? Então eu vou suspender o prazo, então, a sessão pelo prazo de até 15 minutos, então, para as comissões que reúnem os pareceres dos projetos, e retornaremos em seguida. A sessão está suspensa pelo prazo de até 15 minutos. Solicito ao senhor primeiro secretário para que faça a chamada regimental para verificação de quórum. Vereadores: Adriano Maitã, Ayrton Vaz, presente. Carlino Pita Júnior, Bruno Floriano de Oliveira, Gráucia Maria da Cunha Gomes, Juraci da Cruz, Márcia Palhares Figueiredo, Marcos Renan Afonso Costa, Cleber Clousado Pereira. 9 presentes. Havendo o número regimental legal, em nome de Deus, declaro reiniciada a presente sessão extraordinária. Levo conhecimento do plenário que nós temos o PLC número 17/2014, que dispõe sobre a contratação por prazo determinado para atendimento de necessidade temporária e excepcional de interesse público e da outras providências. Parecer favorável de ambas as comissões, submeto o referido projeto em primeira e única discussão. Palavra está livre. Ninguém se manifestando, eu submeto em votação. Se são favoráveis, permaneçam sentados, contrários de pé. Aprovado. O PLC número 18/2014, que altera artigos da Lei Municipal número 2242, recebeu parecer contrário de ambas as comissões, e o mesmo nos termos regimentais será então arquivado pelo fato das duas comissões terem dado pareceres contrários. Temos o projeto de lei número 60/2014, que institui o programa de parcerias públicos-privadas, PPP, e da outras providências. Submeto em primeira e única discussão o referido projeto. A palavra está livre. Senhor presidente, com relação a este projeto, em conversa com a comissão, embora tenha assinado favorável, e ressalto que sim, sou favorável a essa parceria público-privada, mas é entendimento de que há necessidade da inclusão de algumas emendas nesse projeto, por se tratar dessa parceria com empresas privadas, de repente, principalmente na preferência de
contratação de munícipes daqui, guaiçarenses, um dos principais motivos, e outras cláusulas relativas à forma de contratação. A gente tem essa preocupação em privilegiar os guaiçarenses, em estabelecer nesse projeto até já procedimentos de como funcionará esse processo de contratação, para evitar, de repente, que o município de Guaiçara firme parceria com uma empresa público-privada e, de repente, não se tenha critérios para que nós possamos fiscalizar e, de repente, até romper uma parceria. Porque, às vezes, uma empresa vem com interesses próprios também, firma parceria, gera pouco emprego para guaiçarenses, acaba gerando para pessoas de fora. A gente queria privilegiar os guaiçarenses com esse projeto, aperfeiçoar esse projeto. Requeiro a retirada, se for de consenso da maioria, para que a gente possa aprimorar esse projeto, embora a ideia seja muito boa. A questão que eu vejo, até concordo, a gente tem que preservar os interesses do município, dos guaiçarenses, concordo plenamente. Agora, a única coisa que eu vejo é o seguinte, que nós não temos mecanismos legais para poder diferenciar. Igual nós temos a lei da micro e pequena empresa, que dá diferenciação na licitação, porém a legislação ela não nos dá mecanismo de trazermos apenas para o município. Aí no caso seria constitucional, tendo em vista que restringiria o número de participantes. E pela Constituição, a licitação ela tem que buscar o maior número de participantes justamente para poder trazer a melhor proposta em prol do município. Mas eu vejo que, acredito Desculpa, só interrompendo, se o senhor me permite, não em relação a qual empresa ser parceira, mas em quem a empresa parceira vai contratar. Essa é a nossa preocupação, que por meio dessa parceria, independente de onde vem a empresa, seja qual for o município, que as contratações advindas dessa parceria privilegiem contratações de guaiçarenses. Não sei se juridicamente isso é. Essa é a nossa preocupação em favorecer os guaiçarenses. Não em favorecer, de repente, na parceria, mas sim que essas empresas parceiras contratem guaiçarenses. Eu concordo plenamente, eu vejo e acho que nós, no caso aí, nós poderíamos até solicitar ao chefe do executivo que quando da expedição de edital, seja o número que se caso tiver mão de obra qualificada no município, que seja dada prioridade para os guaiçarenses. Entendeu? Agora, mais especificamente esse projeto, analisando mesmo e acompanhando a resolução da ANEEL, que vai entrar em vigor agora em 1º de janeiro, nós temos uma questão muito séria que os municípios vão enfrentar, inclusive está sendo um debate no Tribunal de Contas, várias prefeituras já fecharam essas parcerias, fecharam consórcios, a questão da energia elétrica, que a partir do dia 1º de janeiro os municípios terão que assumir toda a parte de manutenção da rede elétrica. E infelizmente, eu acredito que praticamente 100% dos municípios não têm mão de obra qualificada para realizar esse trabalho, que é um trabalho complexo, trabalhar com alta tensão. Então, se de repente acontecer um blackout aí a partir do dia 1º de janeiro, e nós não tivermos uma empresa especializada nesse sentido, que enquadraria nesse projeto, não sei como que o município irá proceder. Ontem mesmo, em conversa com um colega de Andradina, o mesmo disse que aquela região já se reestruturou nesse sentido, já prevendo essa resolução da ANEEL que entrará em vigor no dia 1º de janeiro. Acho que, até título de sugestão, acho que não haveria óbice porque acredito eu também que aprovando hoje não vai dar tempo de se licitar até dentro do prazo do 1º de janeiro. Acredito eu. E nós poderíamos, dentro se caso o projeto vier a ser aprovado, nós podemos trabalhar emendas nesse sentido de privilegiar os interesses dos municípios de Guaiçara, aí no caso, se for o caso aí, até de nós propormos outra sessão extraordinária no início do ano, sem problema. Senhor presidente, eu não vejo problema quanto a isso, até tendo em vista esses assuntos previstos, principalmente o que pode acontecer 1º de janeiro. Se
quiser manifestar, eu acho que seria legal para que a gente propusesse emendas, e essa é a minha preocupação. Espero que a maioria esteja de acordo. Se mais alguém pudesse manifestar nesse sentido, eu acho que seria bastante interessante o empenho dessa casa. Mas as emendas não poderiam ficar sem problema? Alguém, mais alguma manifestação? Eu vou me manifestar sobre isso. Ouvindo atentamente o nome do vereador, bem como o senhor presidente, realmente a preocupação, dado de índice grande de desemprego aqui em Guaiçara, é para se colocar assim, uma advertência, um adendo, de que realmente na empresa privada que vier ganhar a situação, que dê prioridade a funcionários a serem contratados aqui de Guaiçara. Porque, aliás, recentemente houve aí um curso de eletricidade, não sei se também para alta tensão. Poderíamos até aproveitar esses eletricistas que estão aí sem trabalho e serem colocados na empresa que vier a vencer a situação. Porém, dada a emergência, a urgência de que mês de janeiro, mês de chuva, poderemos ficar sem alternativa nenhuma, desde que a CPFL encerra suas atividades. Aliás, a CPFL já vem terceirizando esse serviço há muito tempo, tendo em vista que a leitura da quantia gastada de energia elétrica é feita por uma terceirizadora. No caso de um imóvel aqui de Guaiçara, tem sido feito através da Evolux. Inclusive, quando recentemente eu pus um poste na saída da minha casa da Duque, e foi uma terceirizadora que foi lá e colocou o poste e fez a ligação. Isso é normal que se terceirize. Com relação à prioridade a emprego, realmente é muito bom que nós possamos primeiro pensar em dar emprego, gerar empregos para guaiçarenses do que de outras cidades. Entretanto, considerando que nós poderemos fazer essas emendas sem nenhum prejuízo da aprovação hoje, eu acho que mais viável, um consenso melhor, será de que aprovamos o projeto e, porém, com essa, o senhor sugeriu, recomendação hoje, tendo em vista o passado do período das emendas, e nós possamos providenciar essas emendas. Por quê? Porque caso haja uma temporal, uma tempestade em janeiro, muitos vão se safar uma vez para a Câmara. Lá, botaram contra, mandaram parar, agora não sei. E aí? Como que fica? A gente sem energia. Outro dia houve um acidente ali que ficamos sem energia por aproximadamente 3 horas. Então há que se refletir em cima disso. Eu, por mim, o meu posicionamento é que esse projeto fosse levado à votação, se possível, fosse aprovado com a sua sugestão de que sejam os cargos reservados, alguns para os funcionários de Guaiçara e para funcionários de Guaiçara, e posteriormente nós temos um compromisso moral e legal de providenciar emenda. Se o senhor assim o desejar, instalar uma sessão extraordinária. Eu acho que é importante a gente ressaltar também que, como o próprio nome diz, a parceria público-privada, o poder público participará no caso aí como gestor também. Apenas ele terceirizará o serviço ao particular, e o particular terá que se submeter às normas que provavelmente venha a constar no edital, conforme o artigo 11. Mas eu acredito que a colocação do vereador Bruno, né, a gente poderia então já todos os vereadores começar a pensar em emendas e a gente já emendar esse projeto, né, e se caso mesmo vier ser aprovado, no ofício de encaminhamento eu faço constar que a casa debateu essa questão e que, se possível, caso haja abertura de editais antes de aprovação de futuras emendas ao projeto, que ele fique atento a isso, que conste nos editais para que seja reservado aí um percentual para a população do município. Só uma dúvida, senhor presidente. A casa deliberaria e, após a aprovação, proporíamos emendas. Eu acho que vejo descompasso. Eu tenho um
licitação e uma parceria público-privada que é extremamente complexa. Primeiro que você teria de buscar empresas que estejam disponíveis a celebrar essa parceria, fazer uma concessão complexa. Então, eu acho que talvez a oportunidade para que essa casa pudesse debater emendas e questões extremamente pertinentes, como as colocadas pelo vereador Bruno, seria agora. Nós aprovamos o projeto, depois de um projeto de complementar aprovado, a propositura de emendas, eu vejo um certo assim, descompasso no momento, em que pese nós temos prazos regimentais. Acho que alguns projetos, em decorrência da complexidade como esse, hoje eu tive a oportunidade durante o dia de ler um pouco o projeto, dar uma analisada, é extremamente complexo. Então eu acho que esta casa mereceria um pouco mais de tempo de prazo para avaliar o projeto. Essa é a minha sugestão, minha opinião. Bom, só para esclarecer, a minha sugestão não é que seja apresentado emenda ao projeto aprovado. Aí, no caso, a partir do momento que ele se transformasse em lei, aí sim nós podemos emendar as leis. Esta é a ideia. Tanto é que hoje nós temos aqui mudanças de lei, emendas aditivas, emendas extintivas, alterações. Esta é a sugestão. E mesmo que o prefeito venha sancionar o projeto, nós podemos aí ter, porque a nossa próxima sessão ordinária é dia 6 de fevereiro. A única coisa que eu penso é o seguinte: dependendo de alguns casos que você acaba esbarrando na questão do vício de iniciativa, com o projeto em trâmite nessa casa, você tem como negociar com o executivo, conversar e que venha talvez um projeto substitutivo, algo que era dentro dos anseios da casa. Com um projeto aprovado, a gente perde esse poder de negociar, de sentar e falar: olha, a casa entende que é interessante a inclusão desse ou daquele artigo, ou alteração disso, entendeu? Acho que perde um pouco esse time, esse tempo, para esse tipo de conversa e diálogo com o executivo. Porque, claro, a casa pode propor uma alteração à lei complementar, mas pode esbarrar nessas questões também de vício de iniciativa. Eu quero deixar claro que não é interesse desse vereador atrapalhar ou complicar, até colocando à disposição para uma sessão extraordinária no início do ano, ou alguma coisa do tipo. Mas eu acho que é um projeto extenso e que merece uma análise mais cautelosa. Eu atendo também a essas questões legais, mas acredito que as alterações propostas pelo vereador Bruno não alteram a essência do projeto, e acredito eu que não teríamos empecilho por parte do executivo, né? Opinião minha, não sei se pode até ser que é, porque na verdade a sugestão vem ao encontro dos interesses da comunidade. Então, uma emenda futura à lei, não acredito eu que não vai gerar despesa alguma ao município, alteração aí para contemplar os servidores do município. Outras possíveis emendas, né? Apesar que nós podemos sentar com o executivo futuramente e colocarmos à disposição da casa, porque hoje, infelizmente, nós estamos com o projeto aqui desde o dia 7 de novembro e nós temos esse prazo aí até para dar uma resposta, porque amanhã ou depois, se porventura ocorra, aí, como a vereadora Márcia colocou, uma questão aí na área da energia elétrica, que não tem estou dando um exemplo, não tem uma empresa especializada, a responsabilidade pode ser colocada até na conta de nós, vereadores. Então, vereador Leandro. Eu acho o seguinte, senhor presidente, está visível aí que é uma questão de necessidade. A CPTEC vai suspender esse serviço em todas as cidades, não é Guaiçara, só eu acho que é termo de estado. Nós temos bairro aqui que todo mundo sabe que diz que dá um trovão lá em Rio Preto, já acabou a energia aqui, que é o caso do bairro Pirâmide. E esse projeto está aqui desde 7 de novembro. Tem que fazer emenda, não teve esse tempo, não teve tempo hábil para fazer essa emenda. Agora, eu acho o seguinte: a gente vai amarrar esse projeto aqui por mais quantos dias? Para vencer janeiro, e em janeiro acontecer aí o pior, faltar energia em algum bairro aí. E aí? Como é que ficamos? Os vereadores segurou. Aí cai tudo nessa casa. Então, eu acho que a questão é o seguinte: vamos
deliberar esse projeto hoje. Creio eu que todos têm a consciência da necessidade que esse projeto tem no nosso município e depois fazer as emendas aí modificativas em cima do projeto, em termos aí de mão de obra, porque acredito eu que aqui em Guaiçara não tem empresa nenhuma capacitada para esse tipo de serviço. Então acho que a gente vai ter que fazer emenda no sentido de funcionário, porque nós não tem empresa aqui para esse tipo de serviço que vai ser prestado. Então acho que não tem o porquê da gente segurar esse projeto por mais um pouco. Aliás, está aqui já mais de mês nessa casa, né? Entendi. Bom, eu acho de grande valia a preocupação de todos nós os pares, né? A necessidade é grande de aprovação do projeto, né? Vejo a preocupação do nobre vereador Bruno, nós estávamos ali comentando, né, da preferência do cidadão guaiçarense, né? Quanto ao município ter essa responsabilidade de colocar os munícipes, né, de Guaiçara, como a nossa vereadora falou, do eletricista, né, do curso de eletricista, a CPFL ela não vai passar totalmente o serviço para o município, né, que ela ainda vai ficar com as redes, né, que é um serviço maior, e acredito que vai caber bem com o pessoal que fez os cursos, né, acredito que eles aprenderam esse tipo de serviço, né. E em questão do projeto também, a gente aprovou vários projetos aqui, como quando fala de concessão, onde fala da preocupação do guaiçarense trabalhar nas empresas, que falavam no projeto de no mínimo ter 10 funcionários, né? De dar a concessão, mas que tivesse esse compromisso de no mínimo que tivesse 10 funcionários, né? Apesar do projeto ser abrangente, né? Grande para todos, mas que seria uma emenda que eu gostaria de colocar que tivesse pelo menos no mínimo, né, 10 funcionários da nossa cidade, né, que todos, que fosse até de nossa cidade. Sim, vereadora, desculpa a parte, mas para citar. Na verdade, quem colocou esse empecilho dos 10 funcionários foram eu e o Juninho Pinto, o qual assumo toda a responsabilidade do pedido, que aliás foi incluído. Mas a natureza jurídica é diferente. A concessão é uma coisa e a licitação é outra. A concessão é quando o município está oferecendo determinado bem para que em determinado tempo uma pessoa exerça uma atividade, sob pena de perder a concessão. Essa é a natureza jurídica. A natureza jurídica da licitação é outra. Na verdade, a CPFL ela não está fazendo facultativo, é obrigatório, e não é só em Guaiçara, enquanto que a concessão é facultativa. Então, existem umas diferenças cruciais entre uma e outra. Colocar, inclusive, num movimento licitatório, determinando o número de funcionários, chega a ser inconstitucional, porque não cabe, do meu ponto de vista, que numa licitação se coloque parâmetros. Então tem que obedecer, sim, requisitos legais, porém previstos na lei de licitação, e não o contrário. Esse é o esclarecimento que eu coloco e deixo a mercê da senhora para a senhora ver que há diferenças e que não é cabível, na verdade, a colocação de que na licitação a empresa tem que colocar determinado número de funcionários. Eu entendi, mas não entendo como foi a senhora que pediu, mas deu fazer o pedido, né? Tudo bem que a senhora que colocou os 10 funcionários, mas que nada impede a gente enviar, igual nós estamos falando de emendas, a gente vai enviar para o executivo. Agora, se ele vai vetar, se ele vai aprovar, fica vermelho também. Aqui é que energia elétrica é um bem de primeira necessidade, uma das primeiras necessidades no município. É viável, até acho a colocação do vereador Bruno louvável de gerar empregos, mas do ponto de vista necessidade, é essencial que o município tenha, sim, uma empresa aqui, um funcionário de Guaiçara ou não, dando aquela assistência naquele momento que precisar. Se protelarmos para fevereiro,
para janeiro, não sei para que dia, pode, depois que a CPFL cessar parte de seu trabalho, nós ficamos isso. Não, eu acho ótimo, eu tenho consciência da necessidade, vereadora. Eu acho ótimo o projeto, vai ser ótimo que a CPFL vai passar para os municípios, porque vai acabar aquela ladainha de que eu pedi um poste, um braço de luz, é a responsabilidade da prefeitura, e vem na prefeitura, fala que é da CPFL, vai acabar isso. Vai ser ótimo, vai ser a responsabilidade da prefeitura, do município, e vai ser muito bom essa conversa entre o município, né, o cidadão boiçarense e o município, que a responsabilidade vai ser deles. Me permite, acho que até uma questão dirigida à vereadora Márcia, o que a gente está discutindo em relação ao projeto das PPPs, não se trata de concessão, vereadora? Não. É uma concessão, porém adstrita uma licitação, coisa que, no caso que nós aprovamos o outro com relação ao distrito industrial, não era uma concessão adstrita a uma licitação. Vereadora, parceria público-privada, o município pode avaliar se é benéfico a ele ou não, se é vantajosa ou não. Sim, e ele pode estabelecer requisitos e critérios. Só para outro lado, não é isso não. Veja bem o processo licitatório, requisitos, e veja também concessão, qual a diferença entre uma e outra. Parceria público-privada é uma concessão. A licitação tem que preencher apenas os requisitos legais, vereador, previstos na lei de licitação. Concessão é voluntária. Mais algum vereador gostaria de se manifestar, que ainda não fez uso da palavra? Então, eu vejo o seguinte, especificamente engloba esse caso energético dentro desse projeto, porque nem sequer se toma a mensagem, acho que é muito importante isso. Eu sou completamente a favor dessas preocupações em relação à energia. Se for com esse intuito... Na verdade, essa questão energética eu trouxe para a discussão, tendo em vista que quando o projeto deu entrada nessa casa, eu fui fazer uma pesquisa, inclusive no site do Tribunal de Contas, tem lá alguma coisa relacionada a uma palestra do conselheiro Dimas Ramalho, falando justamente, uma orientação do Tribunal de Contas, falando no sentido de que os municípios, para que não deixar as comunidades desamparadas, no caso aí com a transferência dos trabalhos da CPFL, não só da CPFL, de todas as companhias energéticas que é do país todo, para as prefeituras, para que os munícipes, a população das cidades não venham a ser prejudicados. Eles estão orientando nesse sentido, de que os municípios já prevêem legalmente mecanismos, através de leis, para que seja buscada dessas parcerias para realizar esse tipo de trabalho. Então, não é específico, mas enquadra aqui. E nós estamos aí na iminência. Por isso que eu trouxe esse debate dentro desse projeto. Você até que é uma maneira geral, inclusive fala até que não é o caso, acredito, do nosso município, mas, por exemplo, uma grande obra pode-se buscar uma parceria público-privada também. Então, só foi nesse sentido que eu trouxe o debate nesse projeto. Presidente, se me permite, só para concluir, eu não sou contrário ao projeto, fique claro, é só uma questão de análise, mas só gostaria de deixar claro se há uma desorganização e um atraso da administração e não desta casa. A administração, assim como tudo tem sido feito no município, é com atraso, em cima da hora, mal feito, irregular, que é a cara da atual administração. Então, se existe alguma incompetência da administração do projeto desse, e até para se estruturar uma parceria dessa, 6 meses, 1 ano no mínimo. Então, acho que só para deixar claro isso. Eu vou, atendendo a solicitação do vereador Bruno, se porventura o projeto venha a ser aprovado, nós constaremos do encaminhamento ao senhor chefe executivo a preocupação desta casa nesse sentido, e se porventura, durante esse período aí, surgir alguma dúvida, nós podemos estar oficiando ao senhor prefeito ou alguma sugestão para que ele possa tomar as providências, se porventura o projeto vier a ser, a lei, né, no caso for sancionada, e vier a ser utilizada em alguma PPP. Então, eu vou colocar em votação o referido projeto.
Os que são favoráveis permaneçam sentados, os contrários em pé. Aprovado. Deixando já o caso, então, de pé a proposta aí das emendas, se porventura, acredito eu que vai ser sancionado, que até projeto de autoria dele, e nós possamos aí no futuro próximo fazer as alterações propostas nesta casa. Temos o PL 72/2014, que altera a lei número 2122/2008, que é o do Condema. Só, como disse no início da sessão, e ontem também, a Secretaria do Meio Ambiente, por ser a gestora, ela já está contemplada, então, no projeto. Então, o projeto ficou com aquela redação inicial mesmo, então coloca em discussão referente ao projeto. A palavra está livre. Ninguém se manifestando, submeto em votação. Se são favoráveis, permaneçam sentados, contrários de pé. Aprovado. PL 71/2014, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a doar 2 televisores com tela LCD de 32 polegadas através de sorteio público aos servidores no dia 23. Submeto em primeira e única discussão o referido projeto. A palavra está livre. Ninguém se manifestando, eu submeto em votação. Os que são favoráveis permaneçam sentados, contrários de pé. Aprovado. PL número 69/2014, que denomina como José Rodrigues da Silva, trazendo como a vereadora nós colocou, ZUSA, ao Centro de Atividades Educativas do Jardim Dom Bosco, do município, e da outras providências. Submeto o referido projeto em primeira e única discussão. A palavra está livre. Ninguém se manifestando, submeto em votação. Se são favoráveis, permaneçam sentados, contrários de pé. Aprovado. E o PL número 57/2014, que cria o Conselho Municipal do Idoso e da outras providências. Submeto em primeira e única discussão o referido projeto. A palavra está livre. Ninguém se manifestando, submeto em votação. Se são favoráveis, permaneçam sentados, contrários de pé. Aprovado. Não havendo mais nenhum projeto a ser deliberado, eu levo ao conhecimento do plenário. Nós recebemos, na tarde de hoje, um requerimento da vereadora Márcia Palhares, com o seguinte teor. Márcia Palhares Figueiredo, vereadora eleita para a legislatura 2013-2016, vem perante Vossa Excelência, utilizando-se das prerrogativas conferidas pelo regimento interno desta Casa de Leis, renunciar à suplência da mesa desta Casa, ao qual foi eleita na terceira sessão extraordinária que realizou-se no dia 15/12/2014. O motivo da renúncia é em face da incompatibilidade do exercício da função com o exercício da advocacia, conforme estabelece o artigo 28, inciso 1 da Lei 8.906 de 94, Estatuto da Advocacia. Quarta-feira, 16 de dezembro de 2014, Márcia Palhares Figueiredo. Então, nos termos do artigo 24 do Regimento Interno, a renúncia ao membro da mesa independe de deliberação plenária, apenas deve ser dado conhecimento após a leitura em plenário, dar conhecimento em plenário aos demais vereadores e despachado de plano pelo presidente da Casa. Então, esse é o teor do requerimento. Não havendo mais nenhum... Questão de ordem. Pois não. Considerando o previsto no artigo 289, do Regimento Interno, do qual essa vereadora é líder do Partido Progressista nessa Casa, reconhecendo que essa é uma sessão extraordinária e mais, reconhecendo ser a última do ano, essa vereadora requer o uso da tribuna por 10 minutos, como prevê o Regimento Interno, artigo 289, inciso 6. O senhor está requerendo como líder. Esclareço que é um assunto de interesse público. Então, 2896. No uso da palavra pelo líder, 10 minutos, então, sem apartes. Palavra como líder da vereadora Márcia. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, obrigada, Gilson, pela sua presença nessa casa. Bom, eu
com algo na minha garganta, emboscado, entalado. Eu não sei os demais vereadores, mas eu tenho algo a dizer nesse assunto. Veiculou pelo tal de Acorda Guaiçara, no dia 1 de dezembro, a manifestação do vereador Bruno, dizendo o seguinte: projetos da ficha limpa e da reeleição da presidência da Câmara são rejeitados. Na última sessão, somente os vereadores Totô e Glaucia, juntamente comigo, o vereador Renan, votaram em favor da verdadeira democracia. Aqui, vereador, o senhor faltou com a verdade, o que vai caracterizar a falta de decoro no meu ponto de vista. Por quê? Primeiro, o vereador Renan não estava presente. Eu chequei o livro de presença e ele não estava presente nessa questão. Segundo, que na verdade o senhor passou uma notícia que não condiz com a realidade nessa casa. E eu não permito a parte, aliás, está no regimento interno. O senhor falou que quis, nesse malfadado e-mail do Acorda Guaiçara, e agora o senhor vai ter que ouvir. Do meu ponto de vista, eu acho que o senhor falou com o Partido Progressista que nomeia a nova vereadora como líder do partido para que se prossiga ou não. Nós temos arquivado a pessoas que a primeira da qual eu quero que se possa continuar até por aliás, o vereador Renan sequer assinou o livro da presidência. E a outra falta da verdade é que... Só para esclarecer o vereador, independente de é a única vereadora do PP. Não, mas acho que nós temos o artigo em arquivo. Eu já fui buscar, eu já pego. Segunda falta de verdade, seria deselegante falar que o senhor mentiu, então eu vou usar o termo falta de verdade. O projeto não foi colocado em votação. Sabe por quê? Porque houve um parecer jurídico. O que foi levado ao conhecimento dos vereadores foi o parecer jurídico, porque, pelo que eu sinto, o senhor não conhece o regimento interno de lei e protocolou um pedido, 2 projetos de lei, quando deveria ser assinado por 3 vereadores, só 2 foram assinados. Só 2 vereadores assinaram. Quais sejam? O senhor mesmo e o vereador Renan, que, aliás, no dia da votação do projeto, ele não estava presente. Notícia dá que o nobre vereador estava de férias. Então, é outra inverdade do senhor. Isso causou muita, como eu posso dizer, os seus seguidores, meia dúzia de 3 ou 4, colocou os demais vereadores que o senhor disse que votou contrário. Olha bem o que o senhor colocou, vereador. Somente, na última sessão, somente os vereadores Totô, Glaucia, juntamente comigo, e o vereador Renan, dia 1º de dezembro, o vereador Renan não estava na Câmara, votaram em favor da verdadeira democracia. Com um parecer jurídico, os demais defenderam que poderá haver reeleição para a função de presidente, uma vez que, com o arquivamento desses 2 projetos, encaminhamento é este. O senhor não colocou, mas eu digo, que pena que a Luciana Brandão não esteja aqui para colocar lá naquele Acorda Guaiçara que precisava de 3 assinaturas e o senhor desconhecia isso do regimento interno. E ele só foi enviado pelo jurídico para reconhecer a ilegalidade do projeto. E houveram uma porção de comentários a respeito da vereadora Marta Olhares, Chico Carabina, Juninho Pífero, presidente, de que nós somos mula, que existe aqui um quadrilheiro, que nós somos monstros, tudo desencadeado porque o senhor faltou com a verdade. Eu, vereador, se eu não chegasse aqui e não olhasse no senhor e não falasse que o senhor não falou a verdade, eu não ia passar Natal e Ano Novo bem. Por quê? Porque o senhor simulou algo que não existe. Então vamos terminar. Do jeito que está a lei Guaiçara, da brecha para o candidato a presidente ser ficha suja, ou seja, para alguns ser ficha suja não tem problema. Alguns para essa função de presidente da Câmara. Para mim, que é ficha suja, nem
poderia ser. Resumindo, estou fazendo minha parte, meu papel. Que parte? O senhor nem conhece o regimento interno. O senhor protocolou um projeto ilegal, inconstitucional, e é por essa razão que ele foi para o arquivo. E se o senhor tivesse atendido os requisitos legais da lei orgânica do regimento dessa casa, o senhor teria posto 3 assinaturas. Então, se tem uma coisa que eu repudio, é a pessoa faltar com a verdade com o intuito de prejudicar os seus colegas de Câmara que votaram pelo parecer. Então, eu vejo que aqui o senhor faltou com a verdade. Providências já foram tomadas imediatamente. Boletim de ocorrência. Eu fui interpelado judicialmente e vou entrar numa ação indenizatória por danos morais. Sabe por quê? Eu não sou mulambeira, eu não sou mula, eu não sou traficante, eu sou uma mulher de reputação ilibada. E o senhor, olha, vamos aguardar, vamos ver o senhor numa sala de audiência com isso aqui. Vamos aguardar, ou o senhor pensa que vai suspender só o senhor? Não vai. O senhor viu o que mais tem aqui? O que falar? O senhor viu? Luciana Brandão, eu queria entender por que não aprovaram uma lei de ficha limpa. Que lei? O senhor não preencheu os requisitos legais. Outra coisa, mas o senhor desencadeou que nós, os demais outros vereadores, fossem colocados na situação constrangedora e imensamente desonrosa. O que mais? Vamos lá. Vamos, não para só. Não é para dar publicidade? Maria Porcina, aos 4 vereadores, pena que tem uma banda. Aliás, é até o maestro é podre. Quer dizer, chamou os demais de podre também. O que também será chamada no fórum. Para ele explicar o porquê dessa colocação. Agora, vem com o tal de Estevão Alexandre, mas que por motivos óbvios não foi aprovado. Estevão Alexandre, correto, parabéns aos demais que viram a importância de quem demais. Ninguém votou o seu projeto. O que votou foi a sua falta de conhecimento do regimento interno. Mas não termina mais nisso. Tem um tal de Carlos Brasil aqui, que não saiu muito bem aqui impresso, dizendo que alguém doou terreno, e aí as pessoas foram condenadas, e tudo isso hoje, nada de braçada com sua carreira digna, posa de inteligente, esperto, boa prática, democrático, encontra os fracos, as mulas, os bandidos que precisam. Quem que é fraco? Quem que é mula? E quem é que é bandido? Juninho Pita, você é bandido? Você é mula? Você é mula? O senhor acha que isso aí? O senhor desencadeou com a sua falta de verdade. Vamos, mas tem mais, senhor, tem mais. Carlos Brasil, esse é o primeiro da lista que vai. Eu quero que me diga isso numa sala de audiência, na minha frente, porque sabe o que acontece com esse flamegerado site? Eles não têm coragem de vir aqui e chamar o Juninho de mula, eu de fraca, o outro de
Tem um rapaz. Tempo regimental. Só vou ler o último. Esse Vitor Garcia. Carlos Brasil, meu caro, você tem livre e espontânea liberdade de expressão, mas cuidado com as palavras que você usa, palavras afirmativas de acusação. Se você acha que está sendo errado, se candidate na próxima e lute pelo povo. As palavras malditas podem causar enormes consequências. E tenha certeza que vai causar. Pode ter certeza disso. Senhor presidente, A Constituição me diz, a Constituição me dá esse direito de não ter de concordar com isso, nem minha família e nem quem mais votou em mim. E o senhor pode ter certeza que o senhor será intimado para ir fora. faça o que a senhora quiser. Só falar. Quantos minutos? Até 10 minutos para... Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público aqui presente, ouvintes que provavelmente acompanham depois o vídeo pela internet, muito boa noite. Senhor presidente, venho aqui, já que fui citado diretamente pela nobre vereadora Márcia, dizer que, se utilizando da minha imunidade parlamentar, e em nenhum momento denegrir a imagem, ferir com a moral de qualquer vereador desta casa, e que ela fique à vontade para tomar as providências que ela julgar necessárias, que ela tome, porque eu não sei se é de informação dela, não tem nenhum pingo medo de adentrar ao fórum, até porque trabalhei por lá durante 2 anos, não só como ela, mas existem muitos também outros profissionais capacitados e bem gabaritados para que possa ir facilmente, somente ao meu ver nesse caso, me defender, pois em nenhum momento citei o nome de sequer algum vereador desta casa. Em nenhum momento citei que o vereador Renan esteve presente na sessão. Diz que os vereadores Totô e Cláudia e votaram junto com nós como autores do projeto, que ainda foi para votação. Eu não disse que era lei, citei projeto, não citei lei, sempre falei em projeto. Estou com a minha consciência tranquila de que não atentei contra a moral de ninguém, não quebrei o decoro parlamentar contra nenhum de vocês, vereadores aqui, e que se sentirem ou sentiram magoados com alguma palavra de qualquer outra pessoa, que em nenhum momento eu quis induzir algum comentário de algum internauta, que a rede social, assim como os meios, as mídias, o jornal, a imprensa, tem o fator de comunicar, sim, assumo pela postagem que fiz, não com essas palavras que se encontra agora, não com a entonação interpretada pela nobre vereadora, inclusive se encontra, ainda não retirei a postagem do ar, os nobres vereadores, não sei se todos leram, mas possam ler lá, em nenhum momento se tem nome de alguém, e realmente algumas postagens geram sim inconveniência, não só aos vereadores aqui, mas para muitos agentes políticos, que cada um que escreveu algum comentário ou alguma posição, que assuma por aquilo exclusivamente que escreveu, que cada um assume exclusivamente. Se de repente o que foi lido aqui pela nossa vereadora foi verdade pelos cidadãos aqui do município de outro lugar, eu não respondo por eles, eu simplesmente informei a minha posição particular. Creio que a imunidade parlamentar me garante eu externar meu pensamento, meu posicionamento. Em nenhum momento citei ali que ali foi uma lei aprovada, quem votou contra, quem votou a favor, não citei, só citei que os vereadores Totô e Cláudia foram favoráveis à apresentação do projeto. No caso por mim e pelo vereador Renan, em nenhum momento citei que o Renan esteve presente na sessão, coisa do tipo. Então eu acho que as palavras precisam ser bem interpretadas, assim como a escrita deve ser bem interpretada, e acho que cada um tem que fazer o que se acha no direito.
fazer boletim, quiserem interpelar na justiça, fiquem à vontade. Creio que não será isso que tirará o meu foco de trabalhar para o município, de trabalhar aqui focado pelos munícipes, que foi a intenção do que entrei aqui já há 2 anos. Estou aqui para trabalhar, jamais aprontei, sempre respeitei todos os vereadores, independente de qualquer partido político, independente de qualquer aprovação ou não aqui, e cada um fica à vontade para fazer o que quiser. Creio que estou no meu direito, sem afetar a moral ou a dignidade de alguém, tá bom? E estou com a cabeça em pé, senhor presidente, para continuar o trabalho aqui. Desejo um bom final de ano a todos. Obrigado. A mim deve ser muito bom. Eu só quero lembrar de uma coisa. Nós flagramos aqui uma pessoa usando nome falso, endereço falso. Chamei a polícia, fiz o meu papel, porque eu não ia admitir que uma pessoa fosse usar o endereço da outra. Falsidade ideológica, dona da casa veio, que me procurou no meu histórico, doutor, a senhora vai lá e fala que eu estou ali, eu vou confirmar. Então o povo também quer justiça do outro lado. Quando que o senhor vai enviar essa documentação para a delegacia seccional de Vinho? O povo quer saber. As medidas estão sendo tomadas acredito que na próxima semana toda a documentação estará nas mãos das autoridades competentes. Eu estou aguardando que o senhor me envie esse ofício, o senhor enviando para lá. Porque provavelmente eu vou pedir para ser assistente do Ministério Público. Então, não havendo mais nada a ser deliberado na presente sessão, quero desde já desejar a todos um bom Natal, um ano novo repleto de paz, de luz e de bastante prosperidade a todos. E já aproveito a oportunidade para convocar os novos pares para a próxima sessão ordinária, a realizar-se dia 6 de fevereiro, às 17h15. Fazer também um registro ao ex-vereador desta casa, Luiz Aparecido, da Silva Batata, também ao Gilson, diretor do jornal City News da Rádio Regente Santilino. Então solicito que todos se coloquem de pé. Em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão extraordinária. Agora, meu, você acha? Mas a gente vai